Olá pessoal, tudo bem? Então estou aqui para falar do nosso roteiro de atividades, desse último roteiro. As habilidades, identificar a ocorrência da condução, convecção e radiação em sistemas naturais e tecnológicos, explicar as propriedades térmicas das substâncias e as diferentes formas de transmissão de calor com base no modelo cinético das moléculas. Antes de nós pararmos de ir à escola, né, de começarmos os estudos em casa, nós havíamos separado os grupos para a parte prática, onde vocês iriam fazer experimentos com condução, convecção e radiação de calor. Então, nossa parte 1 é um experimento, onde vocês farão individualmente esse experimento. Eu sugeri um experimento conforme os materiais fossem possíveis e de fácil acesso, porque é o momento que nós não estamos podendo gastar e nem sair de casa, né? Então, os materiais necessários são vela, pedaço de arame com aproximadamente 30 centímetros, um alicate, linha e folha de papel, pode ser folha de caderno, e uma tesoura. Então, nesse experimento, nós vamos mostrar a condução, a convecção e a irradiação do calor. Se vocês quiserem trocar o experimento, fiquem à vontade. Só que vocês vão ter que dizer qual foi o experimento que vocês escolheram e o material utilizado, tudo bem? Essa parte 1 do experimento, vocês vão realizar o experimento e anotar as observações pedidas. Tem umas questões direcionadas. Essas questões, elas estão no formulário, no Google Classroom. Vocês vão registrar essas respostas nesse formulário. Ela está disponível como avaliação de física, ok? Na parte 2, vocês vão realizar a atividade no caderno. Nós teremos um momento na semana que vem, no dia do nosso plantão de dúvidas, para correção. Vocês vão registrar somente os exercícios, as perguntas e as respostas, justificando por escrito o porquê da escolha das respostas através das resoluções dos problemas. Tudo bem? Foi sugerido para vocês alguns vídeos. Coloquei alguns textos de apoio, textos de processo de troca de calor, condução, convecção, irradiação. Esse texto foi tirado do São Paulo Faz Escola. E tem umas questões que ela é baseado nas experiências que você acabou de ler, né, referente a esse texto, e relacionado ao cotidiano de vocês. São 4 questões, vocês vão copiar somente as questões e as respostas no caderno. A 4ª questão, que vocês vão explicar e dar exemplos do dia a dia relacionado com os seguintes processos de transferência de calor. Vai ser bom que vocês já vão ter visto o vídeo sugerido, já vão ter lido os textos de apoio, já vão ter feito o experimento e vocês vão conseguir explicar com as palavras de vocês o que é condução, o que é convecção e o que é irradiação de calor. Conseguir também exemplificar no dia a dia de vocês. Condução. O que conduz calor no dia a dia? No meu dia a dia, eu posso dizer que conduz calor quando eu vou cozinhar um alimento. Convecção de calor. Eu posso pensar nos líquidos, nos gases, o que está propagando o calor. E na irradiação de calor? Posso pensar no micro-ondas, nas paredes da garrafa térmica. No dia a dia de vocês, quais são os exemplos que vocês vão dar? Então, material para isso, quando vocês chegarem nessa questão, vocês terão.
Próximo, calor específico e quantidade de calor, que é chamado também de calor sensível. Você já sabe que quanto maior a massa de uma substância, maior será a quantidade de calor que deverá ser fornecida ou retirada para que sua temperatura varie. Mas como explicar esse fato? Novamente, recorreremos ao modelo microscópico da matéria. Quanto maior a massa de uma substância, maior será a quantidade de moléculas que a compõem e, consequentemente, maior é a quantidade de calor que deve ser trocada para fazer com que todas as moléculas vibrem mais ou menos, aumentando ou diminuindo sua temperatura. Como que eu calculo isso? Qual é a equação matemática? É o produto do calor específico dessa substância pela sua massa. Isso eu chamo de capacidade térmica. Eu simbolizo com um C maiúsculo. É a massa vezes o calor específico. Cada substância tem o seu próprio calor específico. A troca de calor, ela está sendo discutida até agora de maneira qualitativa. Será que é possível quantificá-la? Por exemplo, qual é a quantidade necessária de calor para aumentar a temperatura de um líquido? Primeiro, nós devemos saber qual será esse líquido. Nós sabemos, até agora, que diferentes porções de substâncias de mesma massa necessitam de diferentes quantidades de calor. Ou seja, cada um possui um calor específico diferente. O que nós precisamos saber também? Que a quantidade do líquido, isto é, sua massa, quanto maior a massa, maior a quantidade necessária de calor. Devemos saber também que quanto a temperatura vai aumentar, quanto mais a temperatura aumentar, maior será o calor utilizado. Logo, o calor envolvido no aumento de temperatura de um corpo depende de 3 fatores: massa, cuja unidade de medida gramas, calor específico, representado por um C minúsculo, cuja unidade de medida é calor por grama graus Celsius, e variação de temperatura, representada por ΔT, que é variação de temperatura, cuja unidade é graus Celsius. Portanto, o calor envolvido nesse aumento de temperatura, representada por Q e cuja unidade de medida é cal, de caloria, pode ser calculado pela equação Q igual a M vezes C vezes ΔT. Professora, não entendi nada. Pessoal, essa equação é a equação fundamental da calorimetria. Toda vez que eu quiser calcular a quantidade de calor de qualquer substância, eu vou utilizar essa equação. Eu preciso saber a massa da substância, eu preciso saber o calor específico da substância e qual temperatura essa substância está sendo submetida. Ok? Então, não posso esquecer. Quantidade de calor é a massa da substância multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela temperatura. Tem um exemplo aqui para vocês. Digamos que, para preparar uma xícara de café, devemos aquecer 200 gramas de água a 20 graus Celsius, até a temperatura de 50 graus Celsius. Logo, a massa do corpo dessa água vale 200 gramas. Como vimos, o calor específico da água vale 1 caloria por grama graus Celsius. Toda vez que eu for utilizar calor específico da água, ele sempre vai valer 1. Já a temperatura vai variar em 30 graus Celsius.
Como? Se falou de 20, falou de 50. Eu trabalho com variação. No início, a temperatura realmente ela tinha 20 graus Celsius. Ela foi aquecida até 50. Quanto que variou de 20 para 50? 30. Então, eu utilizo a variação. 30. Vou aplicar na equação da calorimetria. Quantidade de calor, Q, é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, o Q vai ser igual a 200 vezes 1 vezes 30. 200 vezes 1, 200 vezes 30, 6.000. Então, a quantidade de calor, 6.000 calorias. O calor necessário para aquecer essa água, para fazer essa xícara de café, é de 6.000 calorias. Tudo bem? Primeiro exemplo. Então, essa quantidade de calor era chamada de calor sensível. Essa equação que nós aprendemos agora é a equação fundamental da calorimetria. Isso aqui cai bastante no Enem também. Aqui embaixo eu coloquei uma tabelinha de algumas substâncias e seus respectivos calores específicos. Precisa decorar? Não. Qualquer situação, problema que apareça, o calor específico ele vai aparecer também. Não sou obrigada a saber calor específico do gelo é 550 milésimos de calorias por gramas graus Celsius. Ele vai aparecer 0,550. Ok? Só para vocês saberem. Coloquei também um outro exemplo. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, tem um outro exemplo aqui. Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius? Dado o calor específico do ferro, 119 milésimos de calorias por grama graus Celsius. Lembra que a massa é sempre medido em gramas? Olha aqui, ó, 2 quilogramas é igual a 2.000 gramas. Calor específico, 0,119. Massa, 2.000. Temperatura variou de 20 para 200. Vou utilizar 180. Então, a variação foi de 180 graus Celsius. Resolvendo a multiplicação, 42.840 calorias ou 42,84 cacau. Que isso? Esse K representa 1.000 calorias. Pessoalmente, simplifiquei. Se eu fizer assim, tá errado? Não, mas aparece sempre do modo simplificado. Aqui embaixo tem mais 3, somente 3 questões para vocês fazerem. Copia a questão, resolve no caderno. Semana que vem, próxima quarta-feira, nosso plantão de dúvidas, nós vamos corrigir todas as questões que vocês fizerem no caderno. Não esqueçam, se for substituir a parte 1, o experimento, não esqueçam de descrever qual foi o experimento que vocês colocaram e qual o material utilizado. Ok? Separem as dúvidas. Daqui a pouco nós teremos o nosso plantão. Até mais.